Santos perde para o Vasco da Gama por 2-1 lá em São Januário, em sua estreia no Campeonato Brasileiro. E a gente está aqui hoje para falar sobre o jogo, se tem alguma coisa positiva para a gente tirar, apesar dessa derrota, e o porquê. O questionamento que fica é por que o senhor Pedro Caixinha está morrendo abraçado com o Guilherme, porque ele simplesmente não tira o pior jogador do time, ele não faz a substituição e ele deixa o cara errando até o final. Isso, inclusive, é algo que, já vou dar a minha opinião aqui, está queimando o jogador com a torcida, porque ninguém mais está suportando o Guilherme. Antes alguns até tinham paciência e tal, agora ninguém mais está suportando ele, porque o Caixinha simplesmente não tira o Guilherme, ele expõe o Guilherme até o fim do jogo. O Guilherme não erra uma, ele não erra duas, ele erra todas, e o Caixinha parece que é o único que não enxerga isso. Mas antes da gente entrar em mais detalhes sobre o jogo de ontem, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like e o seu comentário falando o que é que você achou sobre essa estreia do Peixão. Beleza? Bom, eu vou olhar aqui pro lado em alguns momentos, porque eu fiz algumas anotações sobre o jogo de ontem. Eu acabei não gravando o vídeo logo após o final da partida, como eu geralmente faço, então tô gravando hoje no dia seguinte com mais calma, com mais tranquilidade. Mas ontem, depois do jogo, eu fiz algumas anotações para que eu não esquecesse, de alguns pontos positivos e também os pontos negativos que eu achei aí sobre a partida. Primeiro ponto positivo foi uma das primeiras coisas assim que eu reparei, foi o seguinte: boas inversões, tanto pela direita com o Roleiser, quanto pela esquerda com o Barreal. O Barreal, na minha opinião, ele entrou muito bem. Tá? A gente tinha uma expectativa muito grande sobre o Roleiser e eu via se falar muito pouco sobre o Barreal, principalmente porque no amistoso aí contra o Curitiba ele entrou de lateral, ele não entrou na posição de origem dele, tudo bem que ele faz a lateral também, mas ele é mais um ala, ele é mais um meia, um ponta, ele não é tanto um lateral, ele não é um jogador defensivo. Então eu não via tanta expectativa sobre o Barreal, eu via muito mais expectativa e muito mais se falar sobre o Roleiser. Então o Barreal, ele me surpreendeu positivamente, ele jogou ali mais ou menos na posição do Neymar, jogando ali pelo meio, caindo pela esquerda, fazendo boas inversões de jogo e muitas vezes virando o jogo, desafogando o jogo lá para a ponta direita, onde a gente tinha JP Sherman, a gente tinha o Gabriel Bontempo e o Roleiser fazendo ali uma triangulação. Inclusive, principalmente no primeiro tempo, ali nos primeiros minutos, eles fizeram várias jogadinhas interessantes que até me deixaram um pouco animada, pensando que a gente ia ganhar o jogo. Fiquei até animado com algumas jogadas, com alguns toques na bola rápidos e tudo mais, algumas quebras de linha que esse trio conseguiu fazer lá pela direita, Então, a gente tinha também o Roleiser que saía pela direita e caía pelo meio, muitas vezes, principalmente ali pelo segundo tempo, ele teve alguns lances tentando fazer isso. Eu achei uma atuação discreta do Roleiser. O cara, ele toca na bola, você vê que ele tem uma qualidade diferente, ele tem algumas soluções, alguns recursos diferentes, mas eu ainda não acho que ele está se sentindo 100% à vontade para conseguir fazer realmente a diferença no jogo, no sentido de fazer gols, dar assistências ou até fazer jogadas que resultem em gol. Ele é um cara que ele se movimenta, ele não está se escondendo do jogo, muito pelo contrário, mas eu ainda não estou sentindo nele aquele retorno que faz jus a toda essa expectativa que tem em torno dele, do futebol dele, E, cara, a gente tem o primeiro gol do Santos num erro de saída de bola do Vasco, numa pressão que o Tiquinho faz, saindo da área, e aí ele consegue depois fazer o toque pro Barreal, que finaliza super bem por cima ali do goleiro, fazendo o nosso primeiro gol. Detalhe pro Barreal que estava ali na região da ponta esquerda, daqui a pouco a gente vai falar do Guilherme, e se o Guilherme não abrir o olho dele, que pelo visto não vai abrir mesmo, o Barreal tá pedindo passagens. Quando o Neymar voltar pro time, eu duvido que se o Barreal continuar jogando a bolinha que ele tá jogando, que ele tá entrando bem e tudo mais, fez gol e jogou bem a partida de ontem, eu duvido que o Caixinha vai botar o Barreal no banco para bancar o Guilherme, Só se ele for muito burro, mas aí quando a gente chega na parte do Guilherme, a gente fala mais sobre isso. Então o gol sai ali pela esquerda, com uma roubada de bola do Tiquinho e uma finalização muito bonita do Barreal. E o problema começa aqui. Até o gol, que foi ali por volta dos primeiros 20 minutos, a gente tinha um Santos que não estava jogando mal. Era um Santos que a gente tinha ali um jogo meio truncado pelo meio campo, eu achei. Tinha algumas chegadas do Vasco, algumas chegadas do Santos, nada muito perigoso, nada muito sério, mas o Santos não estava jogando bem, o Santos não estava omisso, o Vasco não estava naquela dominância, e a gente tinha um jogo que, na minha opinião, estava equilibrado. Só que aí o problema foi o Santos fazer o primeiro gol e recuar.
né? Me lembrou até o time do Carille. E que coincidência, a gente estava jogando contra um time que é treinado pelo Carille, que é o Vasco, né? Me lembrou muito o time do Carille no ano passado. Faz um gol e recua. Faz um gol e joga com 1-0 debaixo do braço. Tudo bem, o Santos estava jogando fora de casa, é verdade. A postura fora de casa é um pouco diferente. Você não vai ficar no abafo o tempo todo, você não vai ficar na marcação alta o tempo todo, mas isso não significa que você precisa fazer um gol e recuar. E foi exatamente isso que o Santos fez. O Santos fez o gol ali por volta dos 20 minutos e passou o resto do primeiro tempo jogando atrás da linha da bola, marcando no seu campo e esperando algum vacilo do Vasco para ir lá e fazer o segundo gol. Não é uma estratégia burra, mas eu achei que foi uma estratégia que foi usada muito cedo. Né? A gente ainda tinha mais da metade do primeiro tempo e a gente ainda tinha o segundo tempo inteiro para que o Caixinha colocasse o time naquela postura recuada, naquela postura de esperar o time do Vasco dar espaço para que o Santos fosse lá e matasse o jogo. O que não ia matar, porque como eu falei, foi tomada essa postura muito cedo. Era muito cedo para pensar em recuar, era muito cedo para pensar em matar o jogo com 2-0 somente. Era jogo para que o Santos fez o primeiro, beleza, fizesse o segundo e a partir do segundo pensasse em jogar da forma que jogou quando fez o primeiro gol. A gente sabe que no futebol, principalmente quando você faz o gol cedo, 1-0 ele não significa nada. 1-0 ele te deixa sim sujeito a você tomar o empate e a você tomar a virada, que foi exatamente o que aconteceu com o Santos. O Santos volta para uma segunda etapa, dando muito espaço para o Vasco. O Vasco, obviamente, estava jogando em casa, motivado pela sua torcida, motivado ali a virar o jogo e tinha qualidade para isso, né? Não é que o time do Vasco é um time bom, o time do Santos, na minha opinião, é melhor. Mas os caras não estão mortos, os caras fizeram o básico, pressionaram lá em cima, tentaram ali fazer umas jogadas diferentes e tudo mais, e apostaram no ponto alto do time deles, que é o quê? Que é as jogadas aéreas com o Verratti, principalmente, Verratti, acho que o nome do cara é esse, Verratti. Como a gente santista, né, como nós santistas, nós não acompanhamos muito da Série A no ano passado, visto que o nosso time não estava na Série A, eu confesso que não conhecia muito sobre esse jogador, mas eu fiquei impressionado com o posicionamento dele e com as jogadas que ele consegue fazer ali de cabeça, de finalização e tudo mais. E aí a gente tem que falar sobre bola aérea, cara. Será que a bola aérea vai voltar a ser um problema para a zaga do Santos? Porque se voltar a ser um problema para a zaga do Santos, sendo que os zagueiros são Gil e Zé Ivaldo, aí a gente tem um problema sério, tá? Porque se Gil e Zé Ivaldo não derem conta de corrigir a zaga do Santos e de acabar com essa palhaçada de tomar gol de bola aérea, não vai ser João Basso, não vai ser Luizão, não vai ser os reservas que vão dar conta. Aí o Santos vai precisar urgente de contratar 2 zagueiros para ser titular, tá? Já, na minha opinião, já poderia ter contratado um zagueiro e um lateral direito? Sim, na minha opinião, o elenco não tá fechado sem chegar esses 2 novos jogadores. Só que assim, Gil e Zé Ivaldo tava dando pro gasto. Tava sendo uma boa dupla de zaga. O Gil ontem falhou. Acho que eu não consigo me lembrar de uma última vez onde o Gil falhou. Ele não estava tão bem no jogo como ele costuma estar. Ele falha no primeiro gol porque ele fica no meio do caminho. Ele não sabe se ele marca o cara que tá atrás dele ou se ele vai para debaixo da trave junto com o Brasão. Eu realmente não entendi o posicionamento do Gil na jogada, né? Ele fica marcando a bola com o olho e esquece o cara que tava livre atrás dele. Então, infelizmente, ele tem culpa no primeiro gol, né? Porque era uma marcação que era para ele estar fazendo. E, cara, o segundo gol, eu me recordo que o gol saiu e eu fiquei chocada. Eu falei, como assim? A zaga congelou? Deram um stop? E só o time do Vasco jogou e o do Santos ficou parado? O que foi isso que aconteceu aqui? Né? Então foram 2 gols de bola aérea com uma zaga totalmente omissa, né? Totalmente desconcentrada, que não conseguiu cortar as jogadas, que não conseguiu muito menos marcar. Não é como se os caras estivessem na marcação e aí o jogador do Vasco foi lá e ganhou a jogada. Não é sobre isso. Os caras estavam sozinhos. Nos 2 gols, os atacantes do Vasco estavam sozinhos. E isso é algo que preocupa bastante, porque, como eu falei, a gente está com a melhor zaga que a gente poderia ter dentro das configurações do elenco atual, né? Como eu disse, eu acho que ainda precisa sim chegar um zagueiro para ser titular, para ser pelo menos sombra dessa dupla, mas está jogando aquilo que a gente tem de melhor. E se aquilo que a gente tem de melhor não der conta de cortar essa bola aérea, eu não sei o que vai ser da zaga do Santos esse ano, pelo menos até abrir a próxima janela aí de transferências, tá? E aí, vamos falar do Guilherme? A gente chegou nesse ponto, vamos falar do Guilherme? Qual que é o problema do Caixinha com o Guilherme? Por que o Caixinha não tem a capacidade de tirar o Guilherme de campo? Vou abrir aqui as substituições para a gente dar uma olhada. Ele substituiu os 2 volantes, né, Schmidt e Bom Tempo, substituiu o Barreal, o Tiquinho e o Roleiser.
o único cara do ataque que ficou foi justamente o cara que esteve pior na partida, que foi o senhor Guilherme, né? E aí a gente tenta entender o porquê. Ah, mas o Guilherme, ele recompõe bem fisicamente, o Guilherme ajuda na defesa e tudo mais. Só que o Guilherme, ele é atacante, certo? Atacante, até onde eu sei, vive de gol. Então por quê? Por que você não tira o Guilherme para dar chance para um outro atacante jogar lá pela esquerda, por exemplo? Qual que é o problema? Qual que é o rabo preso que o Caixinha tem com o Guilherme, que ele não é capaz de fazer essa substituição, de ver o que todo mundo tá vendo? Ele vai morrer abraçado com o Guilherme, como ele quase morreu com o Léo Godoy? Complicado, né? Complicado. E aí, além disso, a gente vê umas substituições que, assim, no meu ponto de vista, foram meio que, vamos jogar aqui no abafa, é capaz da gente tomar o 3-1, mas vamos tentar pelo menos um empate, né? Porque aí ele me coloca Tassiano, Pituca, David Washington, Veron e Luca Meireles. Só que aí a gente fica praticamente num 4-2-4, né? Porque ele colocou aí 3 atacantes, né? O David, o Gabriel Veron e o Luca. Deixou o Guilherme, então ficaram 4 atacantes em campo. E no meio de campo ficou com Pituca e Tassiano. Se eu não estiver enganada, nem Pituca nem Tassiano são meio armadores. Mesmo que fossem, estava faltando um volante, né? Então, na minha visão, ficou um 4-2-4. Então, isso deixa meio que o time bagunçado, pô. O time fica ali sem ligação da defesa pro ataque e óbvio que nessas condições é muito mais difícil você fazer o gol do que você jogando num 4-3-3, por exemplo, que é a base do time, né? Que é o esquema tático que o time está sendo treinado o tempo todo. Então, assim, eu consigo ver erros que, de novo, custaram a vitória, mas não porque o outro time foi superior o tempo todo, e sim porque o próprio time se sabota. Teve erros individuais, como eu citei aqui o Gil, por exemplo, só que o próprio time parece que se sabota. O treinador parece que sabota o time tomando algumas decisões equivocadas, mas não tô pedindo a cabeça do Caixinha e nem falando, criticando ele de uma forma pesada, muito pelo contrário, eu até gosto de algumas ideias dele. Só que nesse jogo eu acho que não é que ele mexe mal em todas as posições, mas ele erra em algumas substituições. Ele erra em deixar o Guilherme em campo, por exemplo. Ele erra em deixar um time cheio de atacante e sem ninguém para armar esse time. Ele erra, é equivocado. Ah, mas o Tassiano faz essa posição de meio campo ali e tudo mais. Só que o Tassiano ele não entrou armando o time. Muitas vezes o que a gente via era o Luca Meireles lá na esquerda e o Guilherme vindo pro meio tentar armar esse time, tentar organizar alguma jogada. Né? Então, assim, eu discordo totalmente dessa decisão que o Caixinha toma, por exemplo. Né? Foi algo que eu achei muito equivocado. Cara, vamos torcer para que no próximo jogo, dentro de casa, a gente consiga dar uma resposta, né? Se eu não estiver enganado, o próximo jogo é contra o Bahia no final de semana que vem, na Vila Belmiro. E eu espero que o Santos se apresente de uma forma um pouco mais organizada. E eu espero que, assim, de verdade, o Guilherme saia do time, pro próprio bem do jogador. Porque o Guilherme, a cada dia que passa, a cada jogo que ele não sai, a cada jogo que ele não corresponde, ele tá se queimando com a torcida. Tem gente que já tava torcendo pro cara ser vendido, como eram boatos de que ele iria ser no começo do ano, né? Então, assim, eu gosto até do jogador. Eu falei no meu vídeo anterior sobre possíveis escalações, sobre como eu escalaria o Santos. Eu falei que iria para esse primeiro jogo com o Vasco com o Guilherme como titular. Só que na minha visão, se ele realmente não tivesse correspondido, como não correspondeu, deveria ter sido substituído logo nos primeiros minutos do segundo tempo. Entendeu? E não deixar o cara terminar a partida em campo. Porque esforço físico, recomposição, tudo isso é importante para um jogador. Mas ele é atacante, ele não é defensor. Atacante vive de gol, atacante vive de jogada, atacante ele tem que ajudar o time a construir placar. E não a simplesmente recompor ali na defesa, errar passes, errar gols, né? Porque ele teve uma chance clara de gol e perdeu. Então, assim, na minha humilde opinião, o Guilherme pede banco, tá? O Neymar provavelmente não volta pro time, né, na próxima partida. Então, mas o Soteldo volta, né? Porque o Soteldo ele não teve lesão nem nada do tipo, ele teve um desconforto, ele vai ter a semana inteira aí para se recuperar e voltar a trabalhar com o grupo. Então aí, cara, na minha opinião, bota o Soteldo na esquerda, deixa o Rolezo na direita, mantém o Barreal armando o time, né? Como armou nesse jogo contra o Vasco, Tiquinho Soares lá na referência do ataque, e para mim é isso. Guilherme, segundo tempo, se for conveniente para ele. Se não for, o Verón também tá pedindo passagem, né? Se bem que nenhum dos que entraram ontem conseguiram fazer grandes coisas, mas assim, o Verón ele mostrou um bom futebol no amistoso contra o Curitiba. Eu acho que é a oportunidade que ele tem também de ter chances pela esquerda,
sabe? Então, assim, eu colocaria o Guilherme na reserva já pro próximo jogo. Eu acho que a paciência acabou, já não dá mais. É quase como se a gente tivesse -1 em campo, porque, assim, tudo que ele tenta, ele erra. Quando a bola chega nele, é praticamente uma bola perdida. Quando ele tem uma chance de finalizar, é praticamente uma finalização que não é convertida em gol. Então, eu acho que é hora do senhor Guilherme ir pro banco antes que ele termine de se queimar com a torcida inteira e antes que fique um ambiente hostil para ele no Santos. Né? Antes que ele vire um Jean Mota aí 2.0 e que, porra, quem acompanhou essa época sabe o quanto o Jean Mota teve ali uma fase boa, fez ali um Paulistão bom, mas depois foi hostilizado por boa parte da torcida e saiu daqui embaixo, sendo que era até um cara legal, um cara gente boa, que trabalhava certinho e tudo mais, e que não merecia toda aquela raiva que a torcida tinha contra ele. Só que por conta das circunstâncias, da insistência do técnico com ele, de várias partidas com más apresentações dele, ele acabou sendo queimado com a torcida e eu espero do fundo do meu coração que não aconteça a mesma coisa com o Guilherme, mas é o que vai acontecer se o Caixinha continuar insistindo com ele como titular absoluto e não substituindo, como se ele fosse o intocável do time, certo? Mas o que você pensa sobre? Me dá aí a sua opinião nos comentários, o que você achou sobre o jogo, o que você acha sobre a fase do Guilherme e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!